Olá, boa noite. É um prazer estar aqui recebendo você. Eu sou o Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha. Estamos aqui com mais um programa e hoje nós vamos falar com a doutora Fátima Duarte. Doutora, muito boa noite. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com você. Agradeço o convite de estar aqui para falar de assuntos que sempre interessam para as mulheres de todas as idades, Bom, para você que está chegando agora, o projeto Dr. Camisinha ele tira a dúvida dos adolescentes sobre sexualidade, as infecções sexualmente transmissíveis, também o HIV e a gravidez não planejada. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, deixe seu comentário aqui embaixo no Facebook, que a gente vai estar respondendo. Baixe o nosso aplicativo também, que é gratuito, tanto iOS quanto Android, tá? Nós já temos aí mais de 10 mil downloads. E aí a gente está aqui para poder te ajudar, você que é pai, que é mãe. Hoje é um assunto muito importante que a gente vai falar aqui sobre as infecções sexualmente transmissíveis nas mulheres, tá bom? Então a gente vai começar a falar sobre a sífilis. Doutora Fátima, eu queria que você explicasse para o público hoje, o que é a sífilis que explodiu no Brasil. Olha, a sífilis é uma doença. Hoje a gente não fala mais de doença sexualmente transmissível. Nós falamos infecção sexualmente transmissível. Então isso parece que é a mesma coisa, mas não é. Então essa infecção sexualmente transmitida, ela é conhecida há muitos anos na história da humanidade. Agora, ela acontece em todas as classes sociais, em todas as idades, independente da orientação sexual, e ela é causada por relação sexual oral, anal ou vaginal desprotegida com camisinha ou com preservativo. E ela não é sinônimo de você ter uma vida promíscua. Ela pode acontecer, ela é democrática, ela pode acontecer em todas as classes sociais e de todas as idades. E é importante a gente saber que a única forma que nós temos de proteção é a camisinha. E quando eu penso assim com adolescentes, eu penso, puxa, mas será que os adolescentes sabem isto? Sabem. E por que essa informação não é passada? E qual é o medo, muitas vezes, que o adolescente tem, tanto o homem ou a mulher, de usar a camisinha? Primeiro, que não vai agradar. Segundo, que não vai funcionar. Então, essa ideia que a camisinha vai tirar o prazer, que vai ser difícil, que vai ser complicado, que vai diminuir a ereção, que não vai funcionar, que não vai dar certo, a gente tem que tirar isso. Porque beijar com aparelho também não dá? Dá para beijar com aparelho. Então, a gente precisa de empoderar essa mulher, essa adolescente, esse homem adolescente, para usar o preservativo, que é a única forma de prevenção que nós temos da sífilis. Ótimo. E, doutora, a sífilis ela tem algumas fases. Eu queria que você explicasse a fase primária, secundária, os sintomas também é muito importante. Então, fica à vontade, vamos falar aí para o pessoal estar entendendo isso. Olha, a sífilis, o que a gente tem? A sífilis, você tem uma relação desprotegida, aí podem aparecer, é uma pequena úlcera, um elevado, um machucado, não são bolhas. Bolha é bolinha, é uma elevação. Essa elevação, na sífilis, ela não é dolorosa. Então, é uma elevação que pode aparecer na boca, na região anal, no pênis, no escroto, na glande, na vagina, nos lábios, no introito vaginal. E ela não dói. E ela passa, ela desaparece. Então, ela não dói. Às vezes pode aparecer um gânglio, que é a íngua, do lado, um gânglio pode ou não ser doloroso, e essa é a chamada fase primária. E ela desaparece com ou sem tratamento. E, em geral, ela aparece de 10 a 90 dias de uma relação desprotegida. E o que acontece? Essa fase primária some, como eu falei, independente de tratar ou não tratar, ela some, e 6 semanas a 9 semanas desta lesão que apareceu, o que acontece? Manchas pelo corpo. E essas manchas pelo corpo, daí o nome sífilis, porque sífilis vem de um pastor grego que causou a ira
divina e como castigo ele teve manchas pelo corpo. Então, essa sífilis vem desse Sílfos, que era esse personagem grego. Então, essa fase secundária, aparecem manchas no corpo, essas manchas, em geral, não coçam e elas dão na palma da mão e do pé. E ela também, essa fase some sem tratamento. Então, essa fase, que em geral está lá 10 dias, a 90, 6 semanas, 6 meses. Às vezes tem uma febre, teve uma alergia. Foi uma alergia que apareceu. A alergia não dá em palma da mão, nem em planta do pé. E aí o que acontece? Se ela não for tratada, ela desaparece tratada ou não, e ela continua na sua forma latente, podendo ir para a forma terciária, que é pegar cérebro, sistema nervoso, coração, e a fase de poder passar para a gestante na gravidez. Então, na gravidez é uma outra questão que nós temos também em termos de saúde pública. Ótimo. E doutora, também quais são os exames realizados para identificar a sífilis, né? A gente sabe que tem o teste rápido, né? Mas também quando a mulher está gestante. Eu gostaria que você explicasse isso para o nosso público. Olha, esse teste rápido é uma maravilha, porque ele pode ser feito com uma gota de sangue, ele sai em 30 minutos e se esse exame der positivo, aí nós vamos para outros exames que são específicos para sífilis e que é o chamado VDRL. Sabe que esse exame e o tratamento da sífilis custa menos de R$50? Então, olha, nós podemos fazer o tratamento, podemos fazer o diagnóstico, não há um motivo sequer para uma mulher ter aborto, é a principal causa de aborto na gravidez. Essa mulher poder ter uma criança que vai ter um problema de surdez, de cegueira, e é totalmente prevenível e tratado. Agora, é importante que esse exame, se ele for feito durante a gravidez, ele tem lá uma numeração, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, e há um específico para sífilis também, que é chamado FTABS. Então, algumas pessoas que fazem o tratamento vão poder ter esse exame que vai ficar positivo, que é como se fosse uma cicatriz sorológica que pode aparecer ao longo da vida. E isso, às vezes, pode trazer um problema futuro, de uma dificuldade de interpretação, mas a gente conversando com a mulher, o importante é a mulher saber, ficar atenta ao seu próprio corpo, se olhar. O homem é tudo externo, é mais fácil dele se olhar. E a mulher, ela tem que aprender a olhar o seu próprio corpo. Sentiu que tem uma ferida, uma lesão, alguma coisa elevada, vai ao profissional de saúde. Vá para uma unidade de saúde. Manchas vermelhas, vá. E no pré-natal, tem que fazer o exame de sangue, é o direito de todos os homens e mulheres com vida sexual ativa. Não há motivo sequer para nós perdermos vida, temos essa sensação, porque a mulher, em geral, esse diagnóstico faz a pessoa ficar o quê? Eu tenho uma doença sexualmente transmissível. Então, essa pessoa fica com dificuldade para colocar. Agora, se tem, alguém trouxe para dentro da relação isto. Então, é importante essa mulher saber com que parceiro, esse parceiro também usar o preservativo, fazer o tratamento. E nós temos tudo para poder que isso não seja um problema de saúde. Não é uma questão. Por que as pessoas que fazem com essa informação? O tratamento é fácil e nós precisamos de melhorar o nível de pré-natal e de acesso à informação para homens e mulheres. Tá joia. Doutora, eu também queria que você explicasse, né, qual é o medicamento que a pessoa toma. E geralmente, a maioria dos casos, a pessoa toma 6 benzetacil, que são 2 por semana. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa injeção e também, caso a pessoa tenha alergia, qual outro medicamento que às vezes o médico indica? Ó, o benzetacil, a penicilina benzatina, ela é dada numa dose, são 2 doses. Fez o teste rápido, está positivo, na mesma unidade já sai daí tratada. É uma dose 2.400, é uma dose, uma em cada nádega, sai tratada, se for essa fase primária. Se for essa fase secundária, vai tomar mais do que uma vez, mas não precisa de tomar tantas vezes por causa da cicatriz, só que precisa de ter acompanhamento. Algumas pessoas têm alergia
Albendazole, ele dói, mas ele resolve. É um medicamento de escolha no mundo todo. Aí aquelas que têm alergia comprovada podem usar outras medicações orais, que aí de 7 a 10 dias, e tudo aquilo que você toma por mais vezes, de 8 em 8 horas, imagina se você tiver que encontrar uma pessoa de 8 em 8 horas e dizer, tô aqui, por 7, 8 dias. Você vai demorar para dizer do que você só disser uma vez, ó, tô aqui, e ela entender que você tá lá. Porque não é importante só dizer que tá ali, tem que a pessoa entender que você tá lá. Ótimo. E uma coisa muito importante, né, doutora? Justamente essa dúvida você comentou um pouquinho, mas eu quero reforçar esse ponto, porque as pessoas elas fazem o tratamento e aí depois ela faz o exame de sangue e dá positivo, e ela acha que ainda tem que continuar o tratamento. Então não é assim, né? Não só que essa é uma cicatriz que fica, e muitas vezes, vamos supor hoje, com esse mundo global, que as pessoas vão e voltam, em empregos, muitas vezes essa pessoa pode ter uma interpretação equivocada que ela tem a doença, mas ela está tratada. Pode ficar essa cicatriz sorológica, mas a cicatriz é muito diferente da doença. E uma coisa, a sífilis não dá imunidade. Você pode ter uma vez, pode ter duas, pode ter três. Não é porque você teve sífilis uma vez que você vai estar imune. Isso também acontece com malária, com outras doenças. Então é cuidado constante, é ter empoderamento, é estar decidida, é ter força para dizer não quero, sem camisinha não. É isso que as mulheres precisam. Nós precisamos empoderar essas mulheres, essas meninas, adolescentes, para ter o sexo pode ser bom, agradável, parar de vaginalizar o sexo. O corpo é aquilo que nós temos de mais erótico. Então, nós precisamos de desenvolver outras formas de sexualidade. Temos que dizer, se não pode, não pode. Põe a camisinha, demora mais, demora um pouquinho, não vai falhar. Não precisa ter medo de não agradar e nem o homem de não falhar por causa da camisinha. Então, pessoal, tá dado o recado aí. A doutora foi bem clara no que nós tratamos nesse primeiro assunto aqui da sífilis. E se você tiver dúvidas, por favor, escreva. Nós vamos para o break e nós voltamos em breve. Olá, boa noite. Estamos aqui de volta hoje com a doutora Fátima. Estamos falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre sífilis. E se você está chegando agora, tem alguma dúvida, por favor, coloque a sua dúvida aqui embaixo, tá joia? Siga o nosso projeto Doutor Camisinha também nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e baixe o nosso aplicativo. Bom, agora a gente vai falar de uma outra infecção, tá? Que uns dizem que é uma IST, outros dizem que não, mas a doutora está aqui para esclarecer para nós. Doutora, o que é a clamídia? Olha, as infecções sexualmente transmissíveis, é interessante que hoje você, Rodrigo, que é o doutor Camisinha, é importante, por que da camisinha? Nós temos uma geração que conviveu com a AIDS e, de alguma maneira, se não, a AIDS era considerada uma sentença que a pessoa não iria sobreviver. Hoje, as doenças sexualmente transmissíveis, ninguém morre dessa doença, é uma doença crônica, então vai se deixando os impactos dessas doenças. A clamídia é uma infecção sexualmente transmissível, ela é causada por uma bactéria. Essa bactéria, o que ela pode dar? Ela pode dar um corrimento amarelado, um corrimento mal cheiroso. Ela pode dar um sangramento na relação, uma menstruação que acaba, fica meio pinga, meio vermelha, que não acaba. No homem, pode dar um pouquinho de dor para urinar, às vezes um ardor nos testículos, mas a clamídia, o que é que ela gosta? Ela gosta de trompa, ela adora a trompa. Então, a clamídia, ela fica na vagina, ela fica no colo do útero, e no colo do útero ela ascende para a trompa. E na trompa, o que ela pode fazer? Ela pode dar
uma infecção, uma doença inflamatória pélvica, podendo dar dor abdominal, é uma causa importante de internações por inflamação, pode dar uma obstrução nessa trompa, e essa obstrução pode ser uma obstrução total, que dificulte essa mulher de engravidar, ou dar uma obstrução parcial, porque, olha, o espermatozoide, a trompa é que nem uma carga de bique. Então, às vezes, o espermatozoide, a trompa tem uma cicatriz por causa de uma infecção, como a clamídia, passa o espermatozoide que é menor, mas o ovo, o que é o óvulo mais o espermatozoide, não consegue passar. Então, o que acontece? Dá uma gravidez na trompa. E a gravidez na trompa, ela não consegue ir para frente. E ela pode romper essa trompa e dar uma causa de hemorragia. Então, a hemorragia por gravidez na trompa contribui para uma causa de mortalidade das mulheres em problemas relacionados com a gravidez. Também pode dar partos prematuros, pode dar também abortamento de repetição. Então, a clamídia, ela é também passada de homem para mulher, de mulher para homem, nas relações homoafetivas, principalmente pelo sexo não protegido. Então, a clamídia não é só essa questão do corrimento, porque 50% das vezes ela é assintomática. Ela dá isso, não incomoda muito, mas ela vai dar repercussões ao longo da vida. Também, a clamídia, ela não dá imunidade, não é igual sarampo, não é igual cachumba, não é igual rubéola. Você pode ter mais do que uma vez. Então, é importante você se sentir alguma coisa, você tem que ter espaço, olhe o seu próprio corpo, preste atenção, tenha o espaço, esse direito de poder falar, ir, ser atendida, conversar com o profissional de saúde, numa roda, falando, e a gente só desconhece, a gente só se fortalece sabendo. A informação é a maior forma de poder resistir ao conhecimento e às doenças. É isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer com que as mulheres de todas as idades, as mulheres adolescentes, os meninos adolescentes, os homens adolescentes, entendam o seu próprio corpo e possam ir atrás de tratamento, que também é um tratamento de 7 a 10 dias, aí já não é, o benzetacil já não cobre. Então, se a pessoa, isso é uma coisa importante, porque hoje, muitas vezes, no atendimento, há uma relação violenta, tem que ter uma proteção de clamídia, uma proteção de sífilis. E também é importante a pessoa não se automedicar, né? Porque às vezes a pessoa fala, no meu canal, às vezes diz, doutor, eu estou com sintomas aqui, fui lá na farmácia, tomei medicamento, terminei, mas voltou. Então é sempre importante fazer isso com orientação do ginecologista, né, doutora? E a clamídia é interessante, porque a clamídia, ela não aparece no exame, por exemplo, de Papa Nicolau. Então, a clamídia, num exame simples de secreção vaginal, ela não aparece. Então, a pessoa às vezes não relata, às vezes também você tem espaços de ausculta que são rápidos. Então, é importante a gente enxergar essa mulher, enxergar esse homem com 2 olhos, com 2 ouvidos, com o coração, para que tenha espaço para falar daquilo que está sentindo e do que sentiu, porque às vezes passa e isso continua, porque, não, como você bem disse, não foi tratado, não foi tratado. Bom, a gente tratou agora nesse programa de sífilis e de clamídia, a gente sabe que tem N infecções sexualmente transmissíveis e nós vamos falar disso em outros programas também, né? Mas agora eu quero explicar um pouquinho do trabalho da doutora Fátima. Ela trouxe um livro aqui para nós que chama Sem Barreiras, Mulheres Invisíveis Retirando Seus Véus, né? Então, doutor, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto, explica isso para nós aqui, para a gente mostrar a importância desse projeto que você está fazendo, doutora. Olha, Rodrigo, esse projeto foi um presente na minha vida, que foi essa possibilidade de estar atendendo mulheres com deficiência. Então, é um projeto que existe dentro do Sistema Único de Saúde. Então, é uma vez por mês, é uma menstruação, igual uma vez por mês. Eu não quero só menstruar, eu quero ovular, quero ficar no pré-menstrual, mas ainda só estou menstruando. Há 7 anos eu estou menstruando, mas não parei de menstruar. Então, é um atendimento feito para mulheres deficientes. A proposta inicial era atendimento de adolescentes com deficiência. Então,
Então, nós temos deficientes físicas, deficientes mentais, deficientes auditivas, deficientes visuais, e essas mulheres vão uma vez por mês nesse sábado, que é no Sábado Sem Barreiras, e elas têm aparelhos, um atendimento ginecológico. E a mesa ginecológica, ela abaixa. E essa mulher com deficiência, ela consegue ser transferida para cá. Porque as mulheres deficientes, elas não querem ser carregadas. Carregar infantiliza essa mulher, torna ela mais frágil. Elas querem que tenham equipamentos que elas possam ser atendidas. E essas mulheres são atendidas, elas são principalmente ouvidas, porque nós temos uma roda de conversa, e nessa roda de conversa, enquanto é a sala de espera. Então, na sala de espera, ficam mulheres de idades diferentes com seus acompanhantes, a gente coloca temas disparadores. Hoje vamos falar de sífilis, vamos falar de clamídia. E elas vão falando, como também nós falamos, que dificuldades vocês tiveram para chegar aqui, como é que é a sua vida sexual, como é que é o seu dia, como é que é o seu fim de semana, como é que você passa os seus dias. Pomos música, e ali, ao mesmo tempo, vai acontecendo a consulta. E o que nós vemos? Que essa mulher que participa desse grupo, dessa roda de conversa, quando ela entra na consulta, ela está mais empoderada, ela está menos frágil, ela consegue falar daquilo que ela está sentindo. E lá nós temos atendimento, exame ginecológico, Papa Nicolau. Também lá escutei uma paciente deficiente que fala, doutora, que falaram que era para eu fazer Papa Nicolau na cadeira. Na cadeira não dá para atender. Também o atendimento só era no andar de cima. Então a unidade de saúde tem que estar equipada. Nós sabemos muito pouco desse segmento. Então, essa janela de oportunidades que foi esse presente. Para a gente saber, lá eu escuto essas mulheres são atendidas, e é um atendimento que eu faço e é um aprendizado. Porque, por exemplo, eu estava vendo que se eu atendo um casal de deficientes, um casal de homem e mulher, homoafetivo, eles não podem ir para o atendimento juntos, porque o mesmo ônibus não leva 2 deficientes. Então, tem que um ir num, e na outra linha vai o outro. Então, se chamar um táxi acessível, também não dá. O táxi acessível só atende um de cada vez. Então, essas dificuldades, essas barreiras, fazem com que a deficiência seja maior. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a deficiência, a interação com as barreiras encontradas na sociedade, ela coloca essas pessoas em desigualdade de saídas, de entrada e de saídas. E aí esse livro você ficou elaborando ele 2, 3 anos, e aí você colocou a história dessas mulheres dentro do livro. Dentro do livro. São histórias dessas mulheres que elas contam. Elas contam, por exemplo, que ficaram 3 meses com sangramento até poderem conseguir chegar numa unidade. Elas contam também como foi o papel importante da escola como um lugar, porque elas ficam muito no espaço privado, elas quase não participam do espaço privado. Então, essa história da ida e vinda foram elas que me contaram. Foram elas também que, dentro de uma roda que nós fizemos, pintamos essas mulheres, elas foram fotografadas, elas falaram, doutor, hoje eu estou me sentindo muito especial, porque eu nunca fui pintada, eu nunca fui fotografada. Como elas também se sentem bem com a fisioterapia, com a naturologia, porque esse toque, dobrar-se sobre si mesma, é a maior forma de ficar doente. Então, lá, quando essas mulheres se sentem ouvidas e vistas, elas conseguem ter as suas vidas transformadas, assim como eu também tenho a minha muito transformada por elas. E foi uma forma de escrever, foi uma forma de documentar para que isso possa ir para outros estados, para outras cidades, e principalmente para que não seja só uma menstruação, seja de mais sábados e mais dias. É verdade, gente. Doutora, que prazer falar com você. Eu gostaria que você falasse aonde que hospital que é realizado esse trabalho. E sempre é o último sábado? Fala é o último sábado de cada mês, no Hospital Pérola Byton, ligar para o Hospital Pérola Byton, ligar para ser atendida, marca no último sábado, você vai ter seu exame de sangue feito, de urina, Papa Nicolau, mamografia se for o caso, ultrassom, mas principalmente você vai ter o espaço de acolhimento e de atendimento para que você possa ter outras opções
mais decisões para os seus projetos de vida. Gente, foi um prazer receber a doutora Fátima aqui. Então, você veio aqui no Hospital Pérola Byton, pode ligar lá, fala o nome da doutora Fátima, fala que você quer participar desse programa, que é algo que é inédito, eu não sabia desse assunto. Então, parabéns, doutora, quero te agradecer por esse programa. Então, se você quiser, aí, despede do nosso público. Olha, eu queria agradecer, Rodrigo, por essa oportunidade, por esse horário, poder estar falando de infecções, de empoderamento, das mulheres poderem se decidir, das mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as orientações sexuais, que essas mulheres entendam o seu próprio corpo, entendam que a sexualidade pode ser exercida com todo o seu domínio e que o sexo pode ser bom, prazeroso, com camisinha feminina e com camisinha masculina. E isso que a gente quer, que essas mulheres façam essa decisão, consigam trazer para dentro da sua sexualidade esse poder de dizer sem camisinha não. Gente, boa noite e até o próximo programa. Um grande abraço. Obrigado. Gostei muito.